A estrada de terra parecia interminável, um fio de trilha que desaparecia no coração da floresta. Eduardo dirigia o carro, suas mãos apertadas no volante, enquanto os outros riam e conversavam. À medida que se afastavam da civilização, o mundo parecia mudar. As árvores, altas e torcidas, projetavam sombras impossíveis que dançavam ao vento, e o ar carregava um cheiro úmido, como o hálito de algo adormecido há muito tempo. É perfeito, não é? Disse Eduardo, olhando pelo retrovisor para Clara, que estava no banco de trás. Depende, respondeu ela, com um meio sorriso. Se a ideia é desconectar completamente, então sim. Mas não seria melhor termos, sei lá, algum sinal de celular? A graça é justamente essa, interrompeu Bruno, jogando uma mochila no colo de Letícia. Nada de tecnologia, nada de obrigações. Só nós e a natureza. Letícia suspirou. E mosquitos. Muitos mosquitos. Rafaela, sentada ao lado de Eduardo, observava as árvores pela janela com uma expressão distante. Alguém mais sente que tem algo estranho aqui? Tipo, como se estivéssemos sendo observados. Todos riram, exceto Eduardo. Ele sentia isso também, mas não disse nada. Quando finalmente chegaram à clareira que Eduardo escolhera, o grupo estava cansado, mas empolgado. Eles armaram as barracas rapidamente e acenderam uma fogueira. O céu começava a escurecer, e o crepúsculo trouxe consigo uma quietude que parecia esmagadora. Aqui é mais bonito do que eu imaginava, disse Letícia, tirando uma foto da fogueira com seu celular antes de desligá-lo por completo. Eu li que essa floresta tem lendas, comentou Bruno, jogando mais lenha no fogo. Histórias sobre pessoas que desaparecem. Acho que tem algo a ver com uma mulher que vivia aqui há séculos. Clara revirou os olhos. Ah, claro. Sempre tem uma história assim, não é? Alguma bruxa mágica ou espírito vingativo. Rafaela, ainda desconfortável, murmurou por talvez a história seja verdadeira. Eduardo olhou para o céu estrelado, tentando ignorar a tensão que parecia aumentar. Mas então veio o som. Um estalo, como galhos quebrando, ecoou da floresta. Todos ficaram em silêncio. Eduardo acendeu a lanterna e apontou para o mato, mas não havia nada ali. Deve ter sido um animal, disse ele, tentando soar calmo. Talvez um cervo ou algo assim. Mas o som continuou, agora mais próximo. Um passo lento, arrastado, como se algo estivesse se movendo entre as árvores. E então, silêncio novamente. Devemos investigar? Perguntou Bruno, levantando-se. Não, disse Letícia rapidamente. Vamos ficar aqui. Juntos. O grupo permaneceu ao redor da fogueira, mas ninguém dormiu direito naquela noite. Na manhã seguinte, com o sol brilhando entre as árvores, o medo da noite parecia exagerado. Eles arrumaram mochilas e decidiram explorar a área. Enquanto seguiam por um caminho estreito, Rafaela parou abruptamente. Olhem aquilo. No meio da floresta, parcialmente coberta por raízes e folhas, estava uma cabana. Era pequena, de madeira escura e apodrecida. O telhado parecia prestes a desabar, e as janelas estavam quebradas, cobertas por teias de aranha que balançavam ao vento. Incrível, disse Eduardo, indo na direção da construção. Isso deve estar aqui há décadas, talvez até mais. Clara hesitou. Você acha que é seguro? E se for propriedade de alguém? Bruno riu. Propriedade de quem? Isso parece abandonado há séculos. Eles entraram, um por um, e o cheiro os atingiu imediatamente, algo entre mofo e carne podre. No centro da cabana, havia uma mesa coberta de poeira e ossos pequenos, como os de pássaros ou roedores. Mas o que realmente chamou a atenção de todos foram as paredes. Estavam cobertas de símbolos. Desenhos esculpidos na madeira, feitos com precisão. Círculos, linhas entrelaçadas, e figuras humanas estilizadas, sempre com os olhos vazios. Isso é estranho, murmurou Letícia,
passando os dedos sobre um dos símbolos. Você acha que alguém morava aqui? Talvez uma bruxa, respondeu Bruno, o tom brincalhão, mas com uma ponta de nervosismo. Eduardo pegou a câmera do celular para registrar o local. Quando o flash iluminou o interior, por um momento todos ficaram imóveis. Na foto, além deles, parecia haver uma sombra indistinta no canto da sala, perto da porta. Mas quando olharam diretamente, não havia nada ali. Deve ser um reflexo, disse Eduardo, mas ninguém pareceu convencido. Ao sair da cabana, o grupo estava inquieto. Clara insistiu que voltassem para o acampamento, mas Eduardo sugeriu continuar explorando. Enquanto discutiam, Rafaela se afastou, atraída por algo na floresta. Onde você vai? Gritou Letícia, correndo atrás dela. Rafaela parou diante de uma árvore grotesca, cujos galhos formavam quase uma escultura natural. No tronco, havia mais símbolos, parecidos com os da cabana. E no chão, algo reluzia entre as folhas, um pequeno espelho, manchado de algo vermelho. Não toque nisso, alertou Clara, mas já era tarde. Rafaela pegou o objeto, e um vento forte varreu a clareira. Era como se a floresta tivesse respirado. As árvores gemeram, e os amigos sentiram o chão tremer levemente. De volta ao acampamento, o ambiente parecia indiferente. As cores estavam mais escuras, o ar mais pesado. Eu não gosto disso, disse Clara, olhando ao redor. Algo está errado. Bruno riu nervosamente. Vocês estão se assustando à toa. É só uma floresta. Mas então, o som voltou. Não eram apenas passos dessa vez. Era um som de respiração, pesada e irregular, misturada com sussurros que pareciam vir de todas as direções. Eduardo apontou a lanterna para o mato, mas tudo o que viu foi um vulto se movendo rapidamente entre as árvores. Vamos voltar para a cidade, disse Clara, a voz quase um grito. Agora! Mas enquanto voltavam para o acampamento, Eduardo teve a nítida impressão de que algo os estava seguindo. E talvez, pensou ele, isso sempre estivesse lá. O retorno ao acampamento foi uma marcha silenciosa, quebrada apenas pelo som abafado de botas contra a terra e galhos quebrando sob o peso dos passos. O céu parecia mais escuro do que deveria, mesmo com o sol ainda lutando para atravessar a copa das árvores. Havia algo de errado no ar, algo que todos sentiam, mas ninguém ousava comentar. Eduardo liderava o grupo, a lanterna tremendo em sua mão enquanto olhava nervosamente para o caminho à frente. Clara seguia logo atrás, seus olhos constantemente voltados para as árvores que pareciam mais altas, mais tortuosas, do que quando chegaram. Rafaela e Letícia vinham logo depois, sussurrando entre si, enquanto Bruno caminhava no final da fila, murmurando insultos para si mesmo sobre a estúpida cabana e a droga de floresta. Alguém mais acha que esse caminho está diferente? Perguntou Rafaela, quebrando o silêncio. Está, respondeu Clara, olhando em volta. Mas é só o medo. É fácil se perder aqui. Eduardo balançou a cabeça, mas não disse nada. Porque ele também sabia que não estavam no mesmo caminho. A trilha que antes parecia clara agora era tortuosa, dividida por raízes enormes e cercada por arbustos que não estavam ali antes. O vento começou a soprar, carregando consigo algo mais do que apenas o cheiro da terra. Era um som, um sussurro baixo, quase imperceptível. Mas quando ouviram seus próprios nomes no vento, cada um parou em seco. Você ouviu isso? Perguntou Letícia, a voz baixa, tremendo. Foi só o vento, respondeu Bruno, embora sua expressão traísse o medo. Vamos continuar. Quando finalmente chegaram ao acampamento, tudo parecia estar no lugar. As barracas ainda estavam montadas, e a fogueira, agora apenas brasas, lançava um brilho fraco. Mas o lugar parecia indiferente. O silêncio era opressor, como se a floresta ao redor estivesse segurando o fôlego. Isso não faz sentido, disse Clara, olhando ao redor. Não andamos tanto assim. Era para estarmos de volta há 1 hora.
Eduardo acendeu a fogueira novamente, tentando dissipar a sensação de desconforto. Letícia, inquieta, começou a mexer em sua mochila, mas foi interrompida por algo que viu no chão perto de uma árvore caída. "O que é isso?" perguntou, apontando para um objeto parcialmente enterrado na terra. Era um livro, encadernado em couro envelhecido, com marcas de mofo e bordas rasgadas. Ela o pegou com cuidado, sentindo um arrepio percorrer seu corpo. O couro estava frio, quase gelado, e havia símbolos gravados na capa, os mesmos que viram na cabana. "Não abra", disse Rafaela, instintivamente recuando. Mas Letícia, movida pela curiosidade, ignorou o aviso. Ao abrir o livro, encontrou páginas cheias de caligrafia irregular, escrita em uma língua que não reconhecia. No entanto, em algumas páginas, havia anotações em português. Fragmentos de histórias sobre uma mulher que vivia na floresta, que fazia pactos com viajantes em troca de poder e juventude eterna. Mas a promessa tinha um preço: o sangue. "Isso é só uma história", disse Bruno, pegando o livro das mãos de Letícia. Mas sua voz vacilava. "E se não for?" sussurrou Rafaela, olhando para o fogo. "E se ela ainda estiver aqui?" O vento soprou novamente, mais forte desta vez, e as chamas da fogueira vacilaram. Eduardo olhou ao redor, seus olhos tentando penetrar a escuridão. "Vamos dormir", disse ele finalmente. "Amanhã decidimos o que fazer." A noite caiu como uma cortina pesada, trazendo consigo uma escuridão que parecia mais densa do que deveria ser. Na barraca que dividia com Rafaela, Clara não conseguia dormir. O vento continuava a soprar, mas não era o som do vento que a mantinha acordada. Eram os sussurros. Baixos, quase imperceptíveis, mas claros o suficiente para serem ouvidos. "Clara." Ela congelou. Não era possível. Era o som de sua própria voz, chamando por ela da escuridão. "Clara, venha." Ela olhou para Rafaela, que dormia profundamente ao seu lado, e então para a porta da barraca. Com o coração disparado, abriu-a lentamente. O acampamento estava iluminado apenas pela luz fraca da fogueira. Tudo parecia normal, exceto pela sombra indistinta que se movia entre as árvores. "Clara, venha." Sem saber o que a movia, Clara saiu da barraca. A sombra parecia se afastar, mas ela seguiu, seus pés pisando na terra fria. Não parecia estar no controle de si mesma. Atrás dela, as marcas começaram a aparecer no chão. Longas e profundas, como se garras invisíveis estivessem arranhando a terra. Na manhã seguinte, Eduardo foi o primeiro a acordar. Ele saiu da barraca e imediatamente percebeu que algo estava errado. A barraca de Clara estava aberta, vazia. "Clara." Ele chamou, mas não houve resposta. Os outros acordaram rapidamente, o medo crescendo em seus rostos quando perceberam o desaparecimento. Eduardo encontrou as marcas no chão, levando para a floresta. Longas, profundas e ainda frescas. "Ela não sairia sozinha", disse Rafaela, a voz tremendo. "Algo a levou." Letícia segurava o livro com força, como se pudesse protegê-la. "Eu disse que isso era uma má ideia. Nunca deveríamos ter vindo." Eduardo pegou a lanterna e olhou para os outros. "Vamos encontrá-la. Juntos." Enquanto seguiam as marcas, os sussurros começaram novamente, mas agora eram mais altos, quase gritos. Chamavam pelos nomes de cada um, vozes que não deveriam estar lá. Eduardo. Rafaela. Letícia. Bruno parou de repente, apontando para algo à frente. Era um pedaço do lenço que Clara usava, preso em um galho, coberto de algo que parecia sangue seco. "Ela está perto", disse Eduardo, tentando soar confiante. Mas ele sabia que estavam longe de estar seguros. A floresta ao redor parecia se fechar sobre eles, as árvores formando uma prisão viva. Cada passo parecia mais pesado, como se algo invisível os puxasse para baixo.
Nós não estamos sozinhos, murmurou Rafaela, olhando para a sombra que parecia segui-los. Eduardo acendeu a lanterna, mas a luz não atravessava a escuridão como deveria. Eles estavam sendo observados, perseguidos. E, ao longe, o som de algo que soava como risadas começou a ecoar pela floresta. A atmosfera da floresta parecia pesar sobre os ombros dos amigos, um manto sufocante de escuridão e opressão. O sol, escondido atrás de nuvens espessas, pouco fazia para iluminar o caminho, e o ar estava denso, saturado com um cheiro de terra úmida e algo mais metálico, algo que Eduardo não ousava nomear. Ele olhou para os outros, tentando esconder o crescente pânico em seu rosto. Precisamos nos dividir, disse ele, embora sua voz soasse mais insegura do que pretendia. Vamos cobrir mais terreno assim. Precisamos encontrar Clara. Dividir. Rafaela quase gritou, o terror evidente em seus olhos arregalados. Você viu o que está acontecendo aqui, Eduardo? Algo está brincando com a gente. Não podemos nos separar. Bruno, que estava parado ao lado de uma árvore com o olhar perdido, finalmente falou. Ela quer isso. Todos se viraram para ele. O que você disse? Perguntou Letícia, a voz baixa e hesitante. Ela quer um sacrifício, respondeu Bruno, sua expressão ausente, como se estivesse ouvindo algo que os outros não podiam. É por isso que ela nos trouxe aqui. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto o ar ao redor deles. Eduardo olhou para Bruno, sentindo um arrepio correr pela espinha. Algo em seu amigo havia mudado, algo profundo e perturbador. Eu não vou ficar aqui esperando que algo nos encontre, disse Eduardo finalmente, tentando soar firme. Vamos procurar por Clara. Fiquem atentos. Qualquer coisa, gritem. E com isso, o grupo relutantemente se separou, cada um seguindo por uma direção diferente na floresta. Eduardo seguiu por um caminho estreito que parecia ter sido aberto recentemente, com galhos quebrados e folhas espalhadas pelo chão. Mas cada passo parecia o levar mais fundo em um labirinto de árvores retorcidas. Ele usava a lanterna para iluminar o caminho à frente, mas a luz parecia ser absorvida pela escuridão ao redor, mal alcançando alguns metros. Depois de um tempo, ele percebeu algo estranho, o caminho que estava seguindo o levou de volta ao ponto de partida. A mesma clareira, o mesmo círculo de árvores. Ele havia dado a volta completa, embora tivesse caminhado em linha reta. Não pode ser. Murmurou, girando a lanterna ao redor. O coração batia forte em seu peito, como se soubesse algo que sua mente ainda não havia compreendido. De repente, algo brilhou no chão. Ele se ajoelhou, percebendo que era sangue fresco, ainda gotejando de um galho acima. O galho segurava algo, um pedaço de tecido. Eduardo reconheceu imediatamente. Era do vestido de Clara. Ele sentiu a bile subir na garganta e se levantou rapidamente, olhando ao redor. Clara, gritou, sua voz ecoando na floresta. Onde você está? A resposta veio, mas não como ele esperava. Foi um som baixo, gutural, vindo das sombras. Ele congelou, o suor frio descendo por sua testa. O som se transformou em algo parecido com um riso abafado, quase humano, mas distorcido. Ele correu. Eduardo não sabia para onde estava indo, apenas corria, guiado por puro instinto. Então, ele tropeçou em uma raiz exposta e caiu, sua lanterna deslizando pelo chão. Quando ergueu os olhos, viu algo que o fez recuar. Um altar. Era feito de pedra, irregular e antiga, coberto de musgo e gravado com os mesmos símbolos que ele havia visto na cabana. No topo, havia marcas de sangue fresco, como se algo tivesse sido oferecido recentemente. Eduardo se aproximou com cautela, o coração batendo descontroladamente. Ele não queria acreditar no que seus olhos viam. Algo pulsava no ar ao redor do altar, uma energia que parecia vibrar em seus ossos. Era como se a própria floresta estivesse viva, observando-o. De repente, ele ouviu um som atrás de si e se virou rapidamente, mas não havia nada lá.
Apenas a floresta, imóvel e sufocante. Eduardo. A voz era fraca, quase um sussurro. Era a Clara. Clara, ele chamou, olhando freneticamente ao redor. Onde você está? Aqui. A voz parecia vir de todas as direções, mas ele sabia que era dela. Ele se virou para o altar novamente e viu algo que o fez recuar em horror. No centro do altar, o sangue começou a se mover, formando palavras na pedra. Ele não conseguia lê-las, mas sentia que não eram para ele. Enquanto isso, Bruno caminhava em círculos, seu olhar fixo e vazio. Ele sussurrava para si mesmo, mas as palavras não faziam sentido. Letícia o encontrou assim, parado em frente a uma árvore com marcas profundas de garras na casca. Bruno, ela chamou, hesitante. Ele não respondeu. Ela se aproximou lentamente, segurando um pedaço de galho como arma improvisada. Quando colocou a mão em seu ombro, ele se virou bruscamente, seus olhos arregalados, e agarrou seu braço. Você não entende, ele gritou, sua voz cheia de desespero. Ela só quer um sacrifício. É a única maneira. Letícia tentou se soltar, mas Bruno era mais forte do que parecia. Ele a empurrou contra a árvore, o rosto a centímetros do dela. Se entregarmos alguém, ela nos deixa ir. Foi isso que ela disse. Foi isso que eu ouvi. Ela o empurrou com força e correu, seus gritos ecoando pela floresta. Rafaela encontrou Letícia pouco depois, ambas ofegantes e apavoradas. Elas correram juntas até encontrar Eduardo, ainda perto do altar. Quando explicaram o que Bruno havia feito, Eduardo ficou em silêncio, sua mente tentando processar a gravidade da situação. De repente, Bruno apareceu entre as árvores, seu rosto sombrio. Ele segurava algo em suas mãos, o pedaço ensanguentado do vestido de Clara. Ela ainda está viva, disse ele, sua voz baixa e tensa. Mas não por muito tempo. Precisamos decidir agora. Quem será o sacrifício? O grupo ficou em silêncio, o peso de suas palavras esmagando qualquer esperança que restava. Então, o riso abafado voltou, vindo de todos os lados. As árvores pareciam se inclinar sobre eles, e a escuridão se tornou quase tangível. Não estamos sozinhos, disse Rafaela, agarrando o braço de Eduardo. E no centro do altar, o sangue começou a brilhar. O vento na floresta já não era apenas uma presença natural. Ele parecia vivo, carregando vozes e risadas que sussurravam palavras em línguas que Eduardo não podia compreender. A cada rajada, o frio cortava sua pele como lâminas invisíveis. Os amigos haviam se agrupado ao redor da fogueira moribunda, mas a tensão entre eles estava à beira de um rompimento. Bruno, com os olhos injetados e a respiração irregular, encarava Letícia como um predador espreitando sua presa. Você não entende, gritou Bruno, sua voz rasgando o silêncio. Ela está esperando, ela quer o que é dela. Por que vocês resistem? É tão simples. Ele avançou abruptamente em direção a Letícia, suas mãos estendidas como garras. Letícia gritou, recuando, mas antes que ele pudesse alcançá-la, Eduardo interceptou. Os dois caíram no chão, lutando enquanto Rafaela tentava separar os amigos. Mas Bruno não parecia mais humano, sua força era descomunal, seus movimentos erráticos. Ela me mostrou, rugiu Bruno. Me mostrou o que vem se não fizermos o sacrifício. Ela é o começo e o fim. Não podemos lutar contra ela. Eduardo conseguiu desferir um golpe certeiro, derrubando Bruno. Ele ficou ali, imóvel, mas seus olhos permaneciam abertos, fixos em algo que só ele podia ver. Rafaela levou Letícia para perto da fogueira, enquanto Eduardo, ofegante, olhava para Bruno, sentindo que a floresta inteira os observava. Ele sabia que não poderiam continuar assim. Algo precisava ser feito. Fiquem aqui, disse ele, a voz tensa. Eu vou resolver isso. O quê? Letícia balançou a cabeça, desesperada. Não. Não vá sozinho,
Eduardo. Você viu o que está acontecendo? Não temos escolha, respondeu ele, com o olhar fixo na escuridão. Eu preciso entender o que está acontecendo. Preciso enfrentá-la. Ele agarrou a lanterna e começou a caminhar para dentro da floresta, ignorando os protestos de Rafaela e Letícia. A cada passo, sentia o mundo ao seu redor mudar. O ar ficou mais pesado, quase impossível de respirar, e as árvores pareciam se curvar sobre ele, formando um túnel que o conduzia a um destino desconhecido. Eduardo não sabia por quanto tempo andava. O tempo parecia perder significado, e a escuridão ao seu redor se tornava absoluta. Quando finalmente parou, foi diante de algo que parecia impossível, um círculo de árvores completamente desprovidas de folhas, seus troncos negros e retorcidos formando um muro ao redor de um espaço aberto. No centro, havia uma figura. A bruxa. Ela não era como ele imaginava. Não havia um chapéu pontudo ou vassoura. Em vez disso, era uma amálgama de sombras e matéria orgânica, uma forma impossível que desafiava a lógica e a razão. Seu rosto, se é que podia ser chamado assim, era um contorcimento de ossos expostos e pele pálida, com olhos que brilhavam como carvões acesos. Cada movimento dela parecia desproporcional, como se o espaço ao redor se curvasse para acomodá-la. Você veio, disse ela, sua voz um coro de sussurros, ecoando na mente de Eduardo mais do que no ar ao redor. Eduardo tentou recuar, mas seus pés estavam presos, como se a terra ao seu redor o segurasse. Ele sentiu um calafrio descer por sua espinha quando a bruxa avançou, seus braços estendidos, cada dedo terminando em algo que parecia garras. Eu mostrei a ele, disse ela, referindo-se a Bruno. E agora vou mostrar a você. Sem aviso, a visão de Eduardo se encheu de imagens. Ele viu seus amigos, cada um enfrentando seus piores medos, Rafaela, envolta por uma escuridão interminável, Letícia, perseguida por vozes familiares de pessoas que ela amava, e Bruno, consumido pela culpa que ele não conseguia explicar. E então viu a si mesmo, sozinho, perdido, sendo arrastado para um vazio sem fim. Você pode impedir isso, disse a bruxa, sua voz mais gentil agora, mas cheia de um poder que Eduardo sabia ser maligno. Um deles. Apenas um. Ofereça-me, e eu os deixarei ir. Eduardo tentou gritar, mas não conseguia. A pressão em sua mente era esmagadora, como se cada pensamento fosse arrancado e inspecionado. Ele caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto lutava contra a vontade dela. Escolha, sussurrou a bruxa. Ou todos perecerão. Não sabendo de onde tirou a força, Eduardo conseguiu se levantar. Ele virou as costas para a bruxa e começou a correr, mesmo sem saber para onde estava indo. A floresta parecia se mover contra ele, galhos o arranhavam, raízes tentavam prendê-lo. Mas ele continuou, movido por algo mais forte do que o medo. Ele tropeçou, caiu, mas nunca parou. O som da bruxa, uma mistura de risos e gritos, ecoava atrás dele. A escuridão parecia viva, tentando engoli-lo. Mas, finalmente, ele viu a luz fraca da fogueira ao longe. Quando chegou ao acampamento, Eduardo caiu no chão, sem fôlego. Rafaela correu para ele, ajudando-o a se sentar. O que aconteceu? Ela perguntou, mas Eduardo apenas balançou a cabeça. Ele estava coberto de arranhões, e havia marcas em seu braço, como se garras tivessem se cravado em sua carne. Mas o que o assustava mais eram as marcas em sua mente, as visões que não conseguia apagar. Ela, quer um de nós, disse ele finalmente, sua voz quase um sussurro. Letícia começou a chorar, enquanto Rafaela olhava para ele com descrença. Bruno, ainda sentado perto da fogueira, apenas sorriu. Eu disse, murmurou ele. Eu avisei. A fogueira ardia em brasas, lançando uma luz tênue que parecia incapaz de romper a escuridão crescente da floresta. As sombras, antes discretas, agora pulsavam com vida própria, como se estivessem se alimentando do medo dos sobreviventes. Eduardo, Rafaela, Letícia e Bruno estavam em silêncio, sentindo o peso do inevitável.
Eles sabiam que a bruxa estava mais perto a cada segundo, e que a escolha não era mais se enfrentariam, mas como. Eduardo, ainda marcado pelas garras da bruxa, falou primeiro. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Ela vai vir. E se não formos nós agir, acabaremos como Clara. O nome caiu como uma pedra no meio do silêncio. Rafaela apertou os punhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas ela sabia que Eduardo estava certo. Clara havia sido a primeira, mas se não fizessem algo, não seria a última. E como exatamente enfrentamos algo assim? Perguntou Letícia, sua voz trêmula. Você a viu, Eduardo. Ela não é humana. Bruno riu baixinho, um som que fez os outros estremecerem. Ele estava sentado um pouco afastado, olhando para o chão com um sorriso vazio. Ela não quer ser enfrentada, disse ele. Ela só quer o que veio buscar. Um sacrifício. Não pode haver fuga sem entrega. Eduardo encarou com raiva. E quem você sugere que seja, Bruno? Você. Bruno levantou os olhos para ele, e o brilho sombrio em seu olhar fez Eduardo dar um passo para trás. Talvez, disse Bruno, enigmático. Ou talvez já tenha sido escolhido. Eles decidiram agir antes que a bruxa os cercasse completamente. Eduardo propôs usar o altar que encontrara como armadilha, uma tentativa desesperada de enganar a entidade para que se revelasse e, com sorte, lhes desse uma oportunidade de escapar. Isso é loucura, murmurou Rafaela enquanto preparavam galhos afiados como lanças improvisadas. Se isso der errado, ela não vai só nos matar. Vai nos consumir. Eduardo apertou o ombro dela, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Já estamos mortos se não tentarmos. Eles carregaram as armas improvisadas até o altar, agora iluminado apenas por suas lanternas. A floresta parecia observar, silenciosa demais, como se estivesse segurando o fôlego. Eduardo posicionou Bruno no centro do círculo, fingindo ser a oferenda, enquanto os outros se escondiam nas sombras. Bruno parecia estranhamente calmo, sua expressão quase reverente. Ele fechou os olhos e começou a murmurar algo, palavras em uma língua que Eduardo não entendia, mas que pareciam ressoar nas profundezas da floresta. Bruno, sussurrou Rafaela. O que você está fazendo? Ele abriu os olhos, e o sorriso que deu era tão perturbador quanto a própria presença da bruxa. Chamando ela. A chegada da bruxa não foi anunciada por passos ou sons. Ela simplesmente estava ali, emergindo das sombras como se sempre tivesse feito parte delas. Sua forma grotesca parecia ainda mais imponente agora, um emaranhado de ossos, sombras e matéria que desafiava a compreensão. Eduardo sentiu o peso de sua presença como uma marreta contra sua mente, cada fibra de seu ser gritando para fugir, mas ele ficou parado. Vocês acham que podem me enganar, disse a bruxa, sua voz ecoando como se viesse de todos os cantos ao mesmo tempo. Mas eu vejo dentro de vocês seus medos, suas falhas, suas escolhas. Ela se aproximou de Bruno, que não recuou. Em vez disso, ele abriu os braços, como se a estivesse recebendo. Eu entendi o que você quer, disse ele. E estou pronto. Bruno, gritou Letícia, saindo de seu esconderijo. Mas era tarde demais. A bruxa estendeu um braço deformado, e Bruno foi levantado do chão como se fosse uma marionete. Ele começou a rir, um som que rapidamente se transformou em um grito, enquanto seu corpo era envolvido pelas sombras da entidade. Eduardo correu para ele, tentando derrubá-lo, mas foi jogado para trás por uma força invisível. Ele caiu no chão, o ar saindo de seus pulmões, enquanto via Bruno desaparecer completamente nas garras da bruxa. Ele foi o tolo que se ofereceu, disse a entidade, virando-se para os outros. Mas um não basta. Rafaela, vendo a situação desmoronar, pegou uma das lanças improvisadas e correu em direção à bruxa. Eduardo tentou impedi-la, gritando seu nome, mas ela já estava decidida.
A lança atravessou o corpo da entidade, mas em vez de gritar de dor, ela riu, um som horrendo que fez a floresta inteira tremer. Vocês acham que podem me ferir? Disse ela, aproximando-se de Rafaela. Vocês não entendem. Eu sou a floresta. Sou as sombras. Sou tudo. Rafaela foi jogada para longe, batendo contra uma árvore e desmaiando. Eduardo correu para ajudá-la, enquanto Letícia olhava para o altar, uma ideia desesperada formando-se em sua mente. O altar, disse ela. Se ela está conectada a ele, talvez possamos destruí-lo. Eduardo olhou para ela, percebendo o que queria dizer. Sem pensar duas vezes, ele pegou uma pedra grande e começou a bater contra o altar, tentando despedaçá-lo. A bruxa gritou, uma mistura de raiva e dor, enquanto as marcas no altar brilhavam intensamente antes de começarem a desaparecer. Não, ela gritou, avançando em direção a eles. Mas foi tarde demais. Com o último golpe, o altar desmoronou, e a floresta pareceu suspirar, como se uma parte dela tivesse sido arrancada. A bruxa começou a se desintegrar, suas sombras sendo sugadas de volta para o chão, até que desapareceu completamente. Eduardo ajudou Rafaela a se levantar, e os três começaram a correr, sem olhar para trás. A floresta parecia menos opressiva agora, mas o medo ainda os acompanhava, empurrando-os para longe. Quando finalmente saíram da floresta, o sol estava nascendo, lançando uma luz dourada sobre as árvores. Mas o alívio que sentiam era superficial. Eduardo olhou para os outros, sabendo que o que viveram ali nunca os deixaria. Eles caminharam em silêncio até o carro, mas antes de entrar, Eduardo olhou para a floresta uma última vez. Ele podia jurar que viu algo entre as árvores, um par de olhos brilhantes, observando. E então, um sussurro suave, carregado pelo vento, eu ainda estou aqui.